Luiz Fernando Pezão, preso. Veja a cobertura completa da Operação Boca de Lobo da Polícia Federal, que prendeu hoje o atual governador do Rio. Além de Pezão, mais 8 mandados de prisão foram cumpridos no estado. Saiba quem mais vai ver o sol nascer quadrado. E como fica a imagem do Rio de Janeiro mundo afora. Agora, 29 de novembro, quinta-feira, no seu SBT Cidade. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil. Hoje em uma edição especial para todo o estado do Rio de Janeiro, com todas as informações sobre a prisão do governador do Rio. Logo no início da manhã de hoje, Luiz Fernando Pezão foi preso no Palácio Laranjeiras, na capital fluminense. Ele foi alvo da Operação Boca de Lobo, mais um desdobramento da Lava Jato. Pezão é acusado pelo Ministério Público Federal de operar um esquema de corrupção em que teria recebido 39 milhões de reais durante 8 anos. Veja na reportagem. Foi uma das maiores mobilizações da Polícia Federal no Rio de Janeiro desde o início das ações da Operação Lava Jato. Desta vez, a Polícia Federal bateu na porta do Palácio Laranjeiras, casa oficial do governador Luiz Fernando Pezão, e ele recebeu voz de prisão. O mandado homologado pelo Superior Tribunal de Justiça está baseado em provas documentais e na delação de Carlos Miranda, conhecido como o Homem da Mala, ex-operador financeiro do ex-governador e presidiário Sérgio Cabral. As investigações do Ministério Público Federal mostram que Pezão recebia do esquema criminoso uma mesada de 150 mil reais e que de 2007 a 2014, a propina paga a ele, ao longo desse período, chega a 25 milhões de reais. E em valores atualizados, são cerca de 39 milhões de reais. Dinheiro pago em espécie, na mão de Pezão, enquanto vice-governador. A propina também incluía 13º salário e 2 bônus, cada qual no valor de 1 milhão de reais, que eram pagos a membros da organização criminosa em algumas oportunidades. Segundo Carlos Miranda, o primeiro bônus foi repassado para Pezão em 4 parcelas, pagas no escritório de um lobista em Ipanema. O dinheiro do segundo prêmio de 1 milhão, pago a Pezão, veio da construtora JRO, que tinha contratos com o Estado, apontam as investigações. Outra revelação de Carlos Miranda envolve Pezão com empreiteiros responsáveis pela instalação de placas solares, placas de energia solar nos postes ao longo de 72 quilômetros do arco metropolitano, que custaram ao governo quase 97 milhões de reais, mais 22 mil reais por unidade. Miranda disse que havia ordem de Sérgio Cabral para pagar 300 mil reais à empresa especializada em painéis solares, como remuneração por serviços prestados para a reforma da casa de Pezão em Piraí. Esse pagamento foi feito por um outro colaborador da Operação Calicut, o doleiro Renato Chebar. Mais 8 pessoas, além de Pezão, foram presas na operação desta quinta-feira, batizada de Boca de Lobo. Todas essas prisões são resultados da petição apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ao apresentar os pedidos, a procuradora lembrou que a quadrilha desviou verbas federais e estaduais, inclusive com remessa de vultosas quantias para o exterior, de forma progressiva. Para chegar a todas essas conclusões, foram analisadas provas documentais, como dados bancários, telefônicos e fiscais. Tudo isso que está acontecendo chegou a partir das delações premiadas, que deram aos investigadores a convicção que Pezão, como se não bastasse a propina, também dava suporte político aos demais membros da organização criminosa, que estão abaixo dele nessa estrutura de poder público. As autoridades que investigam o caso trabalharam muito e foram ainda mais enfáticas. Além de todas essas provas, o esquema do ex-governador continua ativo. O Ministério Público Federal sustentou que solto, Luiz Fernando Pezão poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores que foram roubados, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa.
Pezão está no governo desde 2014 e herdou de Cabral uma das piores crises financeiras da história do Rio. Eu já vinha cantando a pedra em outras edições aqui do SBT Cidade, quando a gente falava da corrupção, desse esquema absurdo do ex-governador que está preso já há muito tempo, o Sérgio Cabral. Eu sempre dizia, não é possível, o cara era um parasita de Cabral, eles eram unha e carne. Como não respingar no governador do Rio de Janeiro? Nada chegava até ele, até que, enfim, um dia aí a justiça começou a ser feita com também Pezão, né? Governador do Rio de Janeiro, Pezão. Intervalo, gente. Hoje a nossa edição é especial. Vamos continuar falando da prisão do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Então você continue ligado com a gente aqui no SBT Cidade. Estamos de volta e com essa cobertura especial da prisão do atual governador do Rio. Além de Luiz Fernando Pezão, mais 8 mandados de prisão foram expedidos. Vamos saber quem também foi preso na operação de hoje com a Patrícia Hadrich. Veja. 2 mandados de prisão são contra secretários de Estado. José Irã Peixoto Júnior, secretário de Obras, e Afonso Henriques Monerá Alves da Cruz, secretário de Governo, que já tinha sido preso na Operação Furna da Onça no início do mês. Um sobrinho do governador Luiz Fernando Pezão, Marcelo Santos Amorim, também foi preso. A Polícia Federal também esteve neste endereço, no Leblon, na zona sul do Rio. Aqui na rua Timóteo da Costa, 135, os policiais estavam em busca de Luiz Fernando Craveiro de Amorim e do irmão dele, César Augusto Craveiro de Amorim, sócios da empresa Rai Control e, segundo a denúncia, participantes do esquema de corrupção. Todos os mandados são de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Os outros envolvidos são Luiz Carlos Vidal Barroso, servidor da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, e Cláudio Fernandes Vidal e Luiz Alberto Gomes Gonçalves, sócios da JRO Pavimentação. Mas é o Pezão, o nome mais importante dessa prisão de hoje, mas outras pessoas também foram junto, né, nessa operação, foram aí ver o sol nascer quadrado. E agora olha essa aqui, o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, falou sobre a prisão do governador Pezão e dos outros integrantes da quadrilha. Vamos ver. As cobranças da organização criminosa eram muito fortes em cima das empresas e de prestadores de serviços, mas ela sempre permaneceu, apesar de nem sempre eles conseguirem arrecadar o que esperavam. Uma taxa sobre os contratos administrativos, um desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, crimes envolvendo licitação. Esses foram os motivos da deflagração da operação e do pedido da prisão. O governador Luiz Fernando Pezão está envolvido em outro escândalo ligado a um esquema de pagamento ilícito a membros do Tribunal de Contas do Estado que chegaram a brigar por causa do dinheiro. No ano passado, gente, o SBT Rio exibiu com exclusividade uma reportagem mostrando que Pezão fez uma reunião na casa dele regada a vinho caro. Por isso aí, para apaziguar os ânimos da galera. Depois daquele encontro, foi considerado aí o pacificador da propina. Vamos ver a reportagem que foi exibida na época com Karine Cerqueira. Veja aí. Este apartamento na rua Rainha Guilhermina, no Leblon, não é apenas o endereço do governador Luiz Fernando Pezão. Segundo delações feitas à Justiça pelo ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio, Jonas Lopes de Carvalho, e pelo filho dele, o advogado Jonas Lopes Neto, a residência do Pezão serviu de local de reunião para acertar os detalhes do pagamento de propina aos conselheiros do TCE. O SBT Rio teve acesso aos detalhes dos depoimentos. Jonas Lopes conta que esteve no local em 2013, quando Pezão ainda era vice-governador. Jonas disse que foi acompanhado do conselheiro Aloísio Neves e também participaram do encontro Wilson Carlos e Hudson Braga, que ocupavam, respectivamente, a chefia da Casa Civil e a Secretaria de Obras do governo Cabral. Pezão ofereceu um jantar aos convidados, encomendado num restaurante, e serviu o finíssimo vinho português Barca Velha, que é considerado raro e muito disputado por colecionadores.
Nas lojas especializadas, uma garrafa atualmente é vendida por cerca de R$3.000. Depois do jantar, houve uma áspera discussão entre Jonas Lopes e Hudson Braga, com direito até a dedo na cara. O motivo seria a gula de Hudson por dinheiro. Ele estaria querendo cobrar 2% sobre os contratos de grandes obras em nome do TCE, que, por sua vez, já havia acordado 1% do valor da verba. Além disso, Hudson estaria atrasando o repasse aos conselheiros. Foi aí, então, que entrou a turma do Deixa Disso. Pezão e o Wilson Carlos conseguiram acalmar os ânimos e garantiram que haveria propina para todo mundo. O esquema de corrupção do TCE começou entre 2009 e 2010, quando Sérgio Cabral, chefe da quadrilha, que saqueou o estado, transformando o Rio num canteiro de obras, de olho nas mutretas envolvendo a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O apetite de Hudson Braga por propina já havia sido revelado por delatores das empreiteiras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. Além dos 5% para Cabral e 1% para o TCE, Hudson também exigia 1% a título de taxa de oxigênio. Para o presidente da Associação de Servidores do TCE, as nomeações políticas transformaram o Tribunal de Contas num balcão de negócios. O sentimento hoje dos servidores é de profunda indignação por tudo quanto nós estamos vendo da delação. Os caras zombavam na nossa cara, roubavam o nosso dinheiro e zombavam da gente tomando vinho caro, com altos jantares, tudo bancado pelo dinheiro público, é muito fácil, né? O superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, também falou sobre esse momento histórico, né? Sobre essa prisão do governador Pezão. Ele chamou de momento histórico a prisão do governador e a gente vai ver agora. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, pelo qual estamos passando, pois é a primeira vez que um governador é preso no exercício do cargo aqui no Rio de Janeiro. Os crimes apurados são corrupção, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e outros crimes ligados à licitação, a eventuais fraudes em licitação. A gente podia ter tido uma história diferente, isso tudo poderia não estar acontecendo se a gente tivesse um governo honesto, né? No mínimo honesto. Mas já que isso não aconteceu, a gente está vivendo esse momento histórico, essa mancha na história da nossa política. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no SBT Cidade a nossa querida Bruna Soalheiro, que hoje participou do SBT Rio, é historiadora. Bruna, democraticamente, né? De que forma isso impacta na democracia do nosso país? De fato é um momento muito importante, de fato é um momento histórico, é o primeiro governador em exercício que a gente tem preso e eu acho que a repercussão disso, nesse primeiro momento a gente tende a ficar mais, a ter relações mais afetuosas, né? Menos racionais, mas eu acho que o importante é que a gente pense como sociedade civil, que tem um pouco de temperança e que lembre que essas pessoas são pessoas eleitas e que, portanto, é de responsabilidade civil de todos nós nesse momento e nos momentos futuros, nas próximas eleições, nas escolhas pensadas dos nossos próximos representantes, porque o que é grave no crime de corrupção é que ele é feito por pessoas que nós delegamos poder e que têm, portanto, o poder de administrar o que é nosso, a coisa pública. Bruna, de que forma, né, isso mancha a história do Rio de Janeiro? A gente sabe que o Rio de Janeiro é o cartão postal do mundo, né, a porta do Brasil no mundo inteiro, né? Então, assim, de que forma isso prejudica a história? É uma mancha na nossa história. Eu acho que não é uma boa notícia a gente ter um governador preso, mas eu quero crer que isso pode sinalizar, em alguma medida, que esse tipo de crime não é mais tolerado na sociedade, né? Então, se por um lado é um dia triste, é um dia de vergonha para o carioca e para o fluminense em geral, por outro lado, também pode sinalizar uma mudança de comportamento que pode ser muito saudável para a sociedade. Historicamente, né, como isso influencia na saúde do Estado, por exemplo? Eu acho que o poder que um governador tem de fazer uso da verba e do orçamento público, na medida em que ele não faz um bom uso dessa verba, todos os setores, sob responsabilidade dele, tendem a piorar, como a saúde, a educação e a segurança.
Então, na medida em que a gente toma isso como um sinal positivo, que a corrupção não é mais aceita moralmente pelas pessoas, na medida em que a gente se responsabiliza pelos votos que a gente fez e pelas pessoas que a gente escolheu, é um passo importante também que a gente passe a se responsabilizar pelos serviços estatais, pelos serviços públicos que são oferecidos para a gente, né? Desde o posto de saúde que nos atende, passando pelo hospital, pelas escolas e pelas universidades públicas. Agora, há uma descredibilização já da classe política, né, já há algum tempo no nosso país, isso vem engrossar ainda mais essa descredibilização. Não é isso, Bruna? Porque as pessoas não têm mais crédito no político em si. Pois é, o uso da palavra política e político virou uma coisa muito próxima de uma sujeira, de alguma coisa com a qual a gente não quer se misturar. Isso é muito triste, porque essa palavra, ela deveria querer dizer apenas que nós vivemos em sociedade, né? Teria que ser próximo, a vida política é uma vida em sociedade. Então, ainda que a gente tenha representantes políticos, mas a vida política cabe a cada um dos cidadãos. Então, é esse o sentido de política que eu acho que a gente pode tentar recuperar nesse momento. Bruna, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui gentilmente, tá? Para participar desse dia importante na história, por isso uma historiadora, dia importante na história do nosso estado do Rio de Janeiro, que impacta em todo o país. Obrigado, tá, Bruna? Muito obrigada. Uma boa noite para você. A gente vai para o rápido intervalo, não é isso? Nessa aqui que eu chamo intervalo, já já a gente volta com outras informações para você ainda sobre a prisão do governador Luiz Fernando Pezão. Já já. Voltamos no intervalo hoje com a nossa cobertura especial sobre a prisão do atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. E o governador eleito Wilson Witzel falou sobre a possibilidade de antecipar a posse dele. Vamos ver. Olha, antecipar a posse não depende do desejo simplesmente da vontade. Depende de mudança legislativa, salvo engano, até constitucional. Então, não sei se há viabilidade de se fazer algo agora, neste momento. Mas eu devo estar conversando com os deputados ainda hoje para que a gente possa ver a melhor forma de fazer isso. Mas eu tenho um bom relacionamento com o governador Dornelles e a transição pode sim seguir até o dia 31 e eu já estou trabalhando para evitar que qualquer colapso aconteça na nossa administração até o final do ano. Agora, meu amigo, nos bastidores dessa política suja que a gente tem acompanhado no Rio de Janeiro, deve ter gente se estapeando aí para saber quem vai mamar essa teta até o dia 1º de janeiro. Não sei se vai ser possível o Witzel assumir o governo antecipadamente. Não sei quais são os parâmetros legais para isso. Mais que esses últimos 30 dias aí, meu amigo, e muita gente vai fazer festa com esses diazinhos aí, mas vai. O presidente eleito Jair Bolsonaro também se pronunciou hoje sobre a prisão de Pezão e destacou a importância da Lava Jato. A gente vai ver agora. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Gente, para encerrar o jornal, eu vou chamar aqui um clipe especial que mostra que o ex-governador preso Sérgio Cabral, em sua campanha, já previu o futuro do Rio de Janeiro. Vamos ver? O coração brasileiro mora no Rio de Janeiro. É um estado de espírito, um novo momento que só começou. A casa tá arrumada, a paz já tem seu lugar. O Rio Unido renasce, encontra o caminho e volta a sonhar. Oh, 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 estamos juntos. Eu vejo o futuro do Estado com muito otimismo. Estamos juntos. Olha, palmas para quem teve a ideia desse clipe, para toda a equipe do SBT Rio, porque realmente parece que eles já previam ali, de forma debochada, né? Porque levar uma campanha dessa para a televisão, depois você vê que tudo fazia sentido, que no final ia dar no que está dando,
significa que eles debochavam da nossa cara, lá atrás já, né, em campanha. Agora eu faço o quê? Vou embora? Olha, vem aí o SBT Brasil, que com certeza vai trazer mais informações para você sobre a prisão do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. A gente volta a se falar na sexta-feira, aí, 7h20 da noite, para todo o interior do estado. Até lá!